Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal CryptoDuo. Pois é pessoal, hoje, por um triz, o mercado de cripto não desabou, né? Porque as expectativas não eram muito boas não. Mas então, vamos lá. Olha só, estou dando uma passadinha aqui só para deixar vocês mais ou menos por dentro do que aconteceu hoje na reunião do Fed. Pessoal, o lance é o seguinte, o Fed ele já começou... Primeiramente, os dados eles foram liberados com 30 minutos de antecedência, né? Não antecedência, mas geralmente os dados são liberados às 2 horas da tarde e às 2h30 tem uma coletiva de imprensa, onde o Fed geralmente tira as dúvidas. E aí, assim que saiu, o mercado ele ficou assim, bastante volátil, né? No caso, as ações da Nasdaq, o S&P 500, a Russell 2000, que é as ações, que são as pequenas empresas, nossa, teve uma queda imensa, né? Mas aí, beleza. Aí o Fed começou a reunião, ele foi um pouco hawkish, né? O que eles dizem que geralmente, assim, um pouco mais agressivo, né? A tonalidade, do jeito que ele estava falando no início. E aí o Bitcoin começou a cair mais ainda, né? No início. Aí, beleza. Aí o Fed começou a dizer que a economia americana está uma economia forte, né? No momento que o trabalho, no caso, a taxa de desemprego, ela está num patamar que ele acha assim, que é um patamar tranquilo. No caso, ele também estava falando que a inflação ela está um pouco sticky ainda, né? No caso, que ela está um pouco assim grudenta ainda. E aí, por esse motivo, ele decidiu simplesmente não fazer nada. No caso, aguardar, né? Para ver o que vai acontecer. Por causa, eu não sei se vocês lembram que eu tinha falado a questão das tarifas, né? Que o Donald Trump ele ficou de aumentar as tarifas. Então, provavelmente, com o aumento de tarifas, isso também vai aumentar o preço dos produtos aqui dentro dos Estados Unidos, o que pode causar um aumento da inflação. Então, o Fed ele está meio que, como é que eu vou dizer? Ele está meio que sem saber o que vai acontecer. Inclusive, muitas das vezes o pessoal, os jornalistas fizeram perguntas em relação a algumas coisas que o Donald Trump tem feito e ele não quis responder, né? Me parece que ele e o Donald Trump eles não dão muito bem não, entendeu? Donald Trump tinha até pedido para ele resignar, sair fora do cargo, mas ele falou que não iria sair e que seria contra a lei o Donald Trump mandar ele embora. E também, eu não sei se vocês viram, mas o Donald Trump em uma entrevista, ou uma coletiva de imprensa, se não me engano, ele tinha falado assim que ele ia mandar uma carta para o Jerome Powell para ele poder abaixar os juros americanos, meio que querendo abaixar os juros na base da força, né? Mas então, vamos lá. Aí o que aconteceu? O Fed ele estava dizendo que a economia está uma economia forte, robusta, que ela está crescendo, né? Está crescendo devagar, mas está crescendo. Aí uma repórter perguntou para ele assim: ok, você falou que a taxa de emprego está beleza, está tudo jóia, mas e para aquelas pessoas que estão procurando emprego? Elas estão encontrando dificuldades em encontrar emprego. Aí ele ficou meio que rodeando e falou: a gente tem que observar isso aí para ver o que possa vir a acontecer no futuro e tal. Aí, beleza. Aí alguns repórteres depois vieram perguntar para ele assim, se um corte nas taxas de juros no futuro poderia acontecer. E aí ele deixou meio que uma luz no final do túnel, né? Porque ele deu a entender que essa taxa de 4,25 e 4,5, que essa taxa ainda está um pouco elevada, né? Por outro lado, eu vi assim alguns repórteres dizendo que o Fed ele nunca teve numa posição tão boa em 20 anos. Porque o que acontece? Se a economia ela esfria, ele ainda tem bastante espaço para poder fazer cortes. E se a economia ela ficar muito hot, no caso ela esquentar demais, o Fed também ele tem espaço para poder aumentar as taxas de juros. Mas o Jerome Powell ele acredita que se ele manter a taxa de juros do jeito que ela está agora por um tempo maior, ele acredita que a inflação que é anual ela vai vir cair aos poucos, né? O que seria muito bom. Porque
ele segue acho que dois indicadores, que é o PCI, que é o PCE. Mas é o PCE no caso de longo prazo, se não me engano, algo mais ou menos assim. Mas é porque eu estou sem nenhum dados aqui, pessoal. Estou falando de cabeça mesmo, entendeu? Mas aí o que acontece? Então, o Fed ele deixou meio que no ar aquela ideia de que a economia agora ela ainda está tight, né? E que futuramente, sim, ele pode fazer os cortes. E foi por isso que o mercado ele reagiu, no caso, positivamente, entendeu? Só que é como se a gente tivesse meio que andando em cima de uma camada de gelo fininha, entendeu? A qualquer momento pode acontecer alguma coisa e o mercado cair novamente. A gente vai ficar novamente naquela mesma história, dependente de dados, né? Só que, igual eu tinha falado agora há pouco, né? Ficou assim aquela luz no fim do túnel, porque se o Fed manter agora as taxas do jeito que elas estão aí um tempinho maior, provavelmente, né? A gente tem que torcer para que a inflação venha cair. Só que é aquela questão. Por mais que o Donald Trump ele venha começar a produzir combustível aqui dentro dos Estados Unidos, porque ele está com essa ideia, eu não sei se vocês viram, mas ele está com essa ideia de produzir mais gasolina, né, combustível aqui, para ver se consegue abaixar os preços. Então, eles até perguntaram para o Jerome Powell qual seria o impacto disso aí na inflação, só que ele não quis responder, né? Ele não quis responder. Então, galera, aquele lance, né? Esse está sendo um dos piores bull markets da história, porque eu até tinha colocado hoje no YouTube, eu tinha feito uma pergunta, quais as pessoas que estão no lucro, né? Quem está no lucro e quem está no prejuízo. Vou até dar uma olhada aqui, porque eu não vi qual foi o resultado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual foi o resultado. Quer ver? Mas me parece que muita gente está no prejuízo. Muita gente está no prejuízo. Deixa eu me ver aqui, que eu vou falar com você aqui agora. Pois é, olha só. Nessa pesquisa, só teve somente 246 votos. Desses 246 votos, 57% estão no prejuízo e somente 42% estão no lucro. Esses 42% são aquelas pessoas que entraram ali no final de 2022, início de 2023, ou são aqueles que investiram nas moedas igual Chainlink, igual as de pagamento, né? XDC, XLM, XRP, a Aave, são Ondo, são poucos os projetos que realmente subiram, né? Eu não estou contando com as meme coins, mas estou falando simplesmente dos projetos que são projetos grandes, né, e mais conhecidos, que já vem o que eu chamo de dinosaur coins, né, aqueles projetos mais antigos. Então, assim, esse está sendo um dos piores bull market da história para todo mundo. Mas aí, como é que fica agora? Galera, como é que vai ficar é o seguinte, a gente, não sabe ainda, né? Igual eu falei, vai ficar dependente dos dados. Não tem muito o que fazer. Provavelmente o Bitcoin pode dar uma subidinha aí, mas qualquer coisinha que acontecer, ele vai voltar a cair e as altcoins vai cair ainda mais. O pessoal às vezes fica falando assim, que esse canal é muito pessimista. Eu já venho falando isso aí, já tem tempo que eu venho falando isso aí. Toda vez que eu trago um vídeo que eu falo, pode acontecer isso, isso e isso, aí o pessoal vai falar, esse canal é muito pessimista. Tipo assim, a galera, eu sei como é que é esse sentimento de você quer assistir o canal que fala para você, o mercado vai explodir e tal, e vai ser aquela coisa toda. É isso que a pessoa que está investida em altcoins quer ouvir. Só que quando você fala a real, o pessoal fica com raiva. Eu tinha feito um vídeo aí que o pessoal faltou me crucificar. Falando que eu era muito pessimista, que eu tinha tesão por queda. E não é, galera. E não é. Você pode reparar que tem um camarada que eu sigo, e esse camarada, ele não erra. E o filho da mãe falou assim que nós estávamos, quando o Bitcoin bateu
108 mil. A primeira vez que ele bateu 108 mil, ele já falou assim, agora nós vamos entrar em bear market. E desde essa época, aí, quando o Bitcoin bateu 108 e começou a cair, desde aquela vez, está sendo só queda. Está sendo só queda. Então, é isso aí. Eu dei uma passadinha aqui rapidinho. Estou editando um vídeo aqui e provavelmente eu devo postar ele amanhã. Amanhã eu devo postar esse vídeo. É sobre uma nova narrativa que está para vir aí e ela está relacionada com projetos de pagamento. Então, fica ligado no canal aí que eu vou estar trazendo para vocês, beleza? Então é isso aí. Passei rapidinho, só para deixar vocês mais ou menos informados do que está acontecendo. Ah, e antes de terminar, eu estava até esquecendo, eles perguntaram para o Jerome Powell sobre criptomoedas, perguntando assim, se deveria ter uma fiscalização maior, porque muitas pessoas podem sair no prejuízo. Aí o Jerome Powell respondeu assim, não, tem a SEC, né, a SEC, para poder fazer isso. E só que o tom dele foi um tom até assim meio que positivo, dizendo que os bancos agora estão numa situação melhor e que os bancos vão poder estar trabalhando junto com as criptomoedas aí. Então, assim, ele falou meio que num tom neutro, mas foi mais pro lado positivo, assim, pro mundo das criptomoedas, entendeu? Então, eu achei que isso aí também foi bastante bullish, né? E é isso aí, galera. Tamo junto. Eu vou nessa. Um abraço para todos. Até mais.